O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, testemunhou à Comissão de Segurança Pública do Senado quando respondeu a perguntas de vários senadores sobre os atos ilícitos cometidos no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral para perseguir conservadores. Ao responder a questionamentos do senador Eduardo Girão, o ex-assessor descreveu um esquema de denúncias feitas por militantes de extrema esquerda em universidades, na velha imprensa e nos próprios tribunais contra cidadãos, simplesmente por expressarem qualquer tipo de pensamento visto como conservador ou de direita. Com as denúncias, os servidores nos gabinetes de Moraes criavam documentos para justificar a perseguição, instrumentalizando o judiciário para calar um lado do espectro político. Talhaferro confirmou positivamente a atuação política, afirmando que não seria possível encontrar um único caso de perseguição a uma pessoa de esquerda. Ele relatou ainda a colaboração de pessoas específicas, destacando a figura da bruxa, que ele qualificou como uma verdadeira psicopata militante de extrema esquerda. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Porque o que o senhor está falando aí é que as demandas eram feitas por pessoas que não têm fé pública. A gente não está trabalhando. Sim, inclusive o capitão Wellington mandava, que é o segurança pessoal de polícia, de Alexandre de Moraes. A gente está falando de policiais ou de membros do Ministério Público impulsionando ou buscando, fazendo investigações, não. Um troço completamente informal, provavelmente pessoas que tinham lado político, ou seja, eram a favor de Lula e contra Bolsonaro, que demandavam, faziam as supostas denúncias para que providências fossem tomadas, já que estava agradando o chefe Alexandre de Moraes de perseguir aquelas pessoas de determinado polo político. Então, quem fala hoje em dia que Alexandre de Moraes interferiu nas eleições não está mentindo, né? Não está mentindo. Mas, senhor Tagliaferro, então, o senhor quiser depois também fazer aí anotar com calma e nos enviar aqui para a comissão por escrito, acho que é até melhor para a gente organizar e a gente vota aqui os requerimentos no momento oportuno. Então, passa a palavra ao senador Eduardo Girão também para fazer os seus questionamentos. Tá? Só lembrando aqui que todos os parlamentares que estão aqui, senadores e deputados, vão ter o uso da palavra, né, no momento em que os senadores fizerem as suas intervenções, passa para os deputados também. Senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho que nesses 40 minutos que a gente já começou aqui a ouvir um pouco o Eduardo Tagliaferro, já renderia, você imagina depois que os parlamentares fizerem as perguntas aqui, um resumão, um relatório com documentos para se mostrar para o mundo, senador Flávio.
Isso aqui tem que ser protocolado em organismos internacionais, porque é algo muito grave. Eu repito, deputado Evaí, as pessoas do regime Lula e STF não querem ouvir. A chamada imprensa, grande imprensa, não quer ouvir uma coisa que anularia de cara todo esse julgamento, essa farsa de Carla Zambelli, dos presos políticos, de Bolsonaro, de tantas outras pessoas que estão injustamente sendo perseguidas aí, sendo caçadas, sendo presas. Olha, doutor Eduardo, em primeiro lugar eu quero lhe pedir desculpa, porque nós somos parlamentares que vivemos esse momento sombrios aqui, deputados e senadores presentes, e de uma certa forma nós somos corresponsáveis por esse caos institucional que o Brasil está vivendo. Somos minoria, denunciamos, os parlamentares que aqui estão sempre se posicionaram, mas nós não conseguimos, não tivemos força ainda para que se volte aí uma normalidade do Estado Democrático de Direito. Não temos isso no Brasil. É uma ditadura da toga. Então, senhor, a câmera que eu acho que ele me vê é aquela ali, né? O senhor, doutor Eduardo Tagliaferro, era para estar aqui conosco. Mas eu entendo. A democracia é relativa. Se o senhor colocar o pé no Brasil, o senhor é preso. Por falar a verdade, por denunciar abusos. Um serviço que o senhor está prestando à nação, o senhor colocou o pé no Brasil, o senhor é preso, está vendo a caçada, a sua família, o senhor está longe da sua família sofre. O senhor não é o primeiro exilado do Brasil, do seu próprio país. Tem aí o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, Didi Red Pio, Monarque, o Eduardo Bolsonaro. Isso é verdade. Então, eles querem condenar o mensageiro que é o senhor, querem perseguir o senhor e não olhar a mensagem. Que isso que é gravíssimo, a questão da mensagem. E eu digo aqui uma coisa, já encaminhando aqui para as perguntas, não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes é o campeão de pedido de impeachment do Senado Federal. São mais de 30. E esse último super pedido, que conseguiu a maioria dos senadores da República, 41, estamos esperando, a partir dessa maioria absoluta, com paciência até demais, do presidente Davi Alcolumbre para fazer a sua parte, colocar para votar. Esse pedido de impeachment, senadora Damares, ele foi assinado por 2 grandes juristas brasileiros. Não é uma peça qualquer. Doutor Sebastião Coelho, doutor Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista, foi assinado por 150 deputados federais e mais de 2 milhões de brasileiros apoiando. Isso aqui é fato. E a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana e a própria separação dos poderes estão em jogo no Brasil. Então eu pergunto ao senhor de forma muito objetiva, se puder me responder, que vai dentro de uma lógica aqui para a gente investigar esse tribunal secreto, esse gabinete paralelo. Aí apareceu o gabinete paralelo do ódio. Agora apareceu, né? Milícia paralela do Moraes. Hã? E a milícia paralela, é verdade. Então eu pergunto para o senhor, quem fomentou e autorizou a criação dessa força-tarefa secreta que operava em grupos de WhatsApp e outros canais extraoficiais sem respaldo legal, doutor Eduardo Tagliaferro? Senador Girão, quando eu entrei na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, ela já existia, ela não foi criada do momento que eu comecei a participar. Ela, salvo engano, ela foi criada na época do Fachin ou o Barroso, porque isso não era um gabinete, né? Era uma comissão
que ela atuava somente no período eleitoral, mas eles viram a necessidade de que isso fosse um gabinete constante dentro do tribunal e fizeram com que essa assessoria se tornasse um gabinete e não mais uma comissão ou algo temporário. O que eu posso dizer para o senhor é que, ao que eu sei, foi um pedido foi feito pelo Fachin ou o Barroso. Eu não tenho certeza de quem que fez isso. Eu não consigo lhe precisar essa resposta. Perfeito. Mas quando o senhor chegou lá, o senhor contou há pouco tempo atrás como o senhor foi contactado, e quando o senhor começou a trabalhar, já existia esse grupo de WhatsApp, ele já existia? Quem era o administrador desse grupo que lhe incluiu lá? Ou foi criado depois da sua entrada, doutor Eduardo? Não, esses grupos, eles já existiam, não eram grupos novos, não foram criados depois que eu assumi o gabinete. O único grupo novo, aliás, os únicos 2 grupos novos que foram criados quando eu passei a integrar o gabinete foi um grupo chamado STF-TSE, ou TSE, não me recordo direito, eu tenho ele aqui, e o grupo AED. Os demais, que são das checadoras, os parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, eles já existiam, eram administrados por Frederico Alvim e por Thiago Rondon, e eu fui adicionado a esses grupos por essas pessoas. Apesar de eu nunca ter tido qualquer tipo de manifestação nesses grupos. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, viu? É um grupo de universitários organizados para levantar e ajudar o Alexandre de Moraes na defesa da democracia, é isso? Universitários pró-Lula. É claro. Se tivesse um grupo de universitários pró-Bolsonaro fazendo isso, qual ia ser a reação? Esses seriam presos. Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia? Se sim, qual ou quais ministros, doutor Eduardo? Sim. Tinha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, até por aqui no WhatsApp, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, todos sabiam. Era uma coisa, como eu vou dizer, de conhecimento de todos. Ministro Benedito, é que eu não tinha muita familiaridade com ele. A ministra Maria Cândida Buchieri, acho que era uma coisa mais ou menos assim, sabia. Inclusive, o ministro Lewandowski. Inclusive, algumas vezes, a assessoria era consultada, porque eles estavam com processos lá, com autos em análise para decisões, e a assessoria era consultada para dar um auxílio em materiais que eles tinham. Mas olha, isso aqui estava na rede, isso aqui, não sei o quê. Usaram também, em poucas vezes, mas usaram o próprio gabinete para consultas dos seus gabinetes. Eles todos tinham conhecimento, sim. Tá, e já que o senhor falou pela segunda vez no ministro Benedito Gonçalves, eu pergunto se o senhor detém algum conhecimento acerca daquela frase que todo brasileiro se pergunta, qual o contexto dela, que ele diz o seguinte: missão dada é missão cumprida, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Em caso positivo, qual teria sido a missão dada? Por quem? Senador. Há alguma evidência nesse sentido? Senador, eu não tinha proximidade nenhuma com eles, nem muito menos com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu tive contato com ele 3, 4 vezes pessoalmente, em reuniões, no dia da posse. Eu acredito que tem um pouco mais, umas 5, 6. Mas as demais vezes foram feitas 2 ou 3 por reuniões virtuais.
então sequer tive contato. Então, eu não posso dizer para o senhor referente a isso, porque eu também vim saber disso pela própria imprensa, eu tinha desconhecimento disso. Então, o teor dessa frase, a mim, não é familiar dentro do tribunal, e acredito que ele tenha a ter lá os propósitos dele, que eu desconheço. Eu te agradeço. Por que os pareceres da PGR, a Procuradoria-Geral da República, contrários à manutenção das prisões de brasileiros, foram ignorados pelo TSE? Esses pareceres não chegavam na assessoria. A assessoria ela não tinha um poder jurídico, né? Os processos que a gente às vezes tinha acesso, e até quando eu tinha aqui dentro do PJE assinar, era referente a relatórios que eram pedidos ou por parte A, ou por parte B, ou pelo próprio ministro, né? Para que fosse lá apostado nos autos, ou mesmo a própria assessoria enviava alguns relatórios dentro do Tribunal Superior Eleitoral como inicial para startar um processo judicial de dentro. Certo. Mas eu não tive acesso a essas coisas, não. O que eu posso dizer em relação à PGR e à PGE, no caso, é que eles só vinham ter conhecimento dos fatos posterior às ações. Ok. Houve ordem judicial específica que autorizasse o acesso e o cruzamento de dados sensíveis no sistema GestBio? Sim, houve autorização dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação usado no governo federal e também no judiciário, onde foi colocado lá um pedido formal para que fosse analisado o acesso a esse sistema pela Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, e foi autorizada pelo ministro Benedito. Só que assim, ele nunca foi utilizado. Esse sistema ele foi ser utilizado somente em 8 de janeiro. Quando? Porque o ministro ele já sabia que a gente tinha uma certa dificuldade para acesso disso, por questão de conhecimento, de treinamento, e o Yuri, que era o coordenador desse departamento, desse gabinete que cuidava disso, e do e-título, ele tinha um certo cuidado, um certo, não sei se é cuidado ou preocupação, para que pouquíssimas pessoas acessassem. Então, diante disso, o ministro sabendo disso, na época do 8 de janeiro, eu entendi que a decisão proferida por ele, no dia 9 de janeiro de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, ordenando que a Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação acessasse o sistema, foi por conta desses obstáculos colocados pelo Yuri. Tá, eu já vi uma resposta do senhor numa das entrevistas que o senhor deu, mas eu preciso perguntar aqui, é meu dever de ofício perguntar nessa audiência oficial do Senado Federal, para que fique claro e para constar aqui no nosso relatório. Qual a motivação para utilizar estruturas paralelas de monitoramento em vez de acionar os instrumentos legais já previstos no ordenamento jurídico? Essa estrutura, senadora, ela já existia dentro da própria assessoria, né? Que são os grupos lá que faziam a checagem, né? Que era a Palver, eu não me recordo muito porque eu não tive muito contato com eles. Eu fui adicionado aos grupos, mas eu sequer fiz contato. A Palver, se eu não me engano, a FGV, o FRJ, alguma coisa da Universidade Federal de Minas Gerais também, o LUPA, tudo isso já existia e eles já faziam esse trabalho antes mesmo de eu entrar na Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação. Inclusive, o que as pessoas pensavam que esses monitoramentos desses parlamentares e dessas figuras conhecidas como Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, eram feitas pela Polícia Federal? Não. Elas eram feitas pelo gabinete, eram pedidas pelo Alexandre de Moraes, chegavam no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento de Informação, nós relatávamos ali, colocávamos se o conteúdo de fato era a nós entregue, existia dentro das redes sociais, a URL encaminhávamos isso daí ao TSE, na gabinete da presidência, ou ao Supremo Tribunal Federal, para que eles sim dessem andamento. Mas assim, essa estrutura ela já existia e nunca foi informado o porquê de ser dessa forma. Simplesmente foi colocado ali e falou assim, façam. O senhor considera que os atos praticados pelo senhor, por Marco Antônio Martins Vargas, pelo Ayrton Vieira e a senhora Cristina Cuchara
configuram uma violação direta da Lei Geral de Processamento de Dados e da privacidade de cidadãos inocentes? Eu não posso falar por eles, porque eu não sei o acesso que eles tinham. Eu posso falar pela gente da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Toda a informação constante em relatórios foi obtida através de redes sociais, de pesquisas na internet, através de pesquisas a bancos de dados abertos, conhecido como OSINT, Open Source Inteligente. Então são dados que estavam ali à disposição de qualquer pessoa, não só o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do gabinete ao qual eu presidia, mas como qualquer um do povo poderia entrar ali no perfil de A, B, C, D ou E e ver que aquela informação estava ali. Já o caso de o acesso dentro do sistema GestBill do Tribunal Superior Eleitoral, volto a reforçar que foi um sistema autorizado pelo ministro Benedito, que era o corregedor da época, para acesso. Então, não entendo como uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que também os dados obtidos no GestBill nunca foram divulgados, que são o que caracteriza a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados que são disponibilizados que você consegue identificar e chegar na pessoa. Então, um RG, um CPF, um endereço, um telefone, e isso nunca foi passado pela assessoria. Foi tratado dentro das certidões para fim de investigação e encaminhamento lá, sei lá, de intimações, mas nunca foi público. Então, eu tornei público agora. Então esse pessoal dessa militância de universidades que auxiliava, eles pegavam dados abertos, é isso? Eles iam atrás dos perfis dos brasileiros para ver se criticava o Bolsonaro, o Lula, o Bolsonaro, se era de direita, é isso? É exatamente isso. Todo o trabalho feito por esses grupos de parceiros e pela assessoria foi lastreado no Open Source Inteligente, que é banco de dados abertos. Foi procurado na internet, em redes sociais, em grupos de WhatsApp abertos, nunca grupos fechados, privados, porque não se dava para acessar isso, sempre em fontes abertas. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim. Não só criticar a ministra do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender, e o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Senador Girão, o Talhaferro, me responda só uma pergunta aqui, bem rapidinho, dentro disso que o senador Girão falou. Você citou diversas vezes o ministro Benedito. Missão dada, missão cumprida. E a gente sabe o que é missão dada, missão cumprida. Você tem algum conhecimento? Porque essa missão dada, missão cumprida, em seguida veio uma AGE em que ele era o relator, e nessa AGE ele colocou de Jesus Cristo a Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu, Nicolas, Bia, Carla Zambelli, Gayer, dezenas de parlamentares. Tem alguma coisa a ver com essas pessoas que tinham influência nas plataformas e esse inquérito, então, chamado de AGE, que ainda está lá, e eu tive informação agora do meu advogado, que tudo que está acontecendo no Supremo, desde o julgamento que eles começaram com o bloco 1, bloco 2, bloco 3, que todo esse resultado, seja o que for, está sendo jogado dentro dessa AGE, que hoje está, que o Benedito foi o relator e deu para o Alexandre de Moraes aquela notícia, missão dada, missão cumprida. Tem a ver com
essas pessoas, inclusive eu e o presidente Flávio, que aqui está, e outros que estão sentados aqui, que tinham influência nas redes sociais e que enfrentavam o Supremo pelas redes sociais, você sabe alguma coisa, alguma ligação dessa AGE que existe hoje? Senador, eu não tive contato com essa AGE, eu desconheço essa AGE, porque ela não era de competência na época do gabinete. A gente não tratava isso. E assim, o único contato que eu tive nem se posso considerar contato com o ministro Benedito, foi justamente pelo pedido no SEI, para que ele avaliasse a possibilidade da assessoria ter acesso ao cadastro eleitoral, a fim com o objetivo de identificação de algumas pessoas a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu desconheço, eu não posso, infelizmente eu não tenho como ajudar nesse ponto. Em áudio, senhor Eduardo, o juiz Ayrton Vieira, que atuou com Alexandre de Moraes, relatou que, abre aspas, estava perdendo rigidez mental, fecha aspas, e que teve, também abre aspas, família extremamente prejudicada, fecha aspas. Como o senhor convivia ali com as pessoas, como é que era o ambiente lá dentro? Como é que se dava essa pressão, essa caça às bruxas de Alexandre de Moraes sobre as pessoas, os brasileiros, por posições políticas, através desse grupo clandestino de trabalho? Senador, era das piores possíveis. De fato, o desembargador agora, né, Ayrton Vieira, ele não só naquele incidente, naquele áudio, ele tinha me relatado aquilo, como em algumas vezes em encontros pessoais, em ligações, ele sempre frisava, ele sempre trazia isso. Inclusive, ele me trouxe um fato que foi anterior às eleições de 2022, que foi no 7 de setembro, e ele desmaiou. Ele estava, acho que em Ubatuba, e de tanto nervoso, de tanta pressão, ele acabou desmaiando, passando mal. E assim, era terrível o ambiente de trabalho. Eu tentava não passar isso para os servidores que estavam no meu gabinete, mas eu recebi uma carga muito negativa, uma carga muito pesada, com palavras até que não eram tão boas, com ameaças de exoneração de servidores que abaixo de mim estavam. Não era um ambiente bom, não. A gente até, se reparar em conversas minhas, o Ayrton é uma pessoa muito brincalhona, não só no trabalho, mas no seu dia a dia. Ele é uma pessoa que ele tira sarro de tudo, que ele brinca, que ele faz piada. Então ele leva isso para a vida profissional dele, óbvio que não com todo mundo, mas com alguns grupos que ele tem um relacionamento mais próximo. E eu também tentava, dentro da assessoria, não passar a pressão, salvo quando eu via que eu tinha algum problema ali e eu precisava mostrar para eles que, olha, gente, tá difícil, eu tô tendo essa pressão, eu não sei o que fazer, eu preciso ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar. Mas a gente tentava, dentro da própria assessoria, ter um ambiente mais sadio, que é meio difícil, um ambiente mais tranquilo. A gente fazia até, levava lanches, fazia refeições ali dentro, sabe? A gente tinha um pouco mais de proximidade, até para a gente tentar tirar esse estresse que era gerado, né, pelo próprio Alexandre de Moraes e pela Cristina em cima da gente. O senhor falou agora há pouco que o juiz Ayrton Vieira, que hoje desembargador, e foi justamente durante esse período, né, que ele se torna desembargador. O senhor viu alguma relação, alguma ajuda de Alexandre de Moraes nesse sentido, como um reconhecimento à prestação desse serviço clandestino feito por ele para chegar a ser desembargador? Eu não tive acesso a isso também, desconheço, mas eu sei da proximidade deles, né, que são pessoas próximas. Mas eu não, em relação à influência dentro do tribunal, sei que o Alexandre de Moraes é não só influente no Tribunal de Justiça de São Paulo, como no Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive interferindo em processos aos quais absurdamente foram instaurados, com todas as provas
mostrando que eu não fiz, vítima dizendo que eu não fiz, que não teve isso, que não teve aquilo, mas mesmo assim o Ministério Público atuando totalmente diferente e contra o que a própria vítima e o que as próprias testemunhas e eu falo. Então a gente sabe que, de fato, Alexandre de Moraes ele tem uma tremenda influência no tribunal. Acredito que ele poderia, sim, de fato, influenciar, mas eu não posso afirmar. Inclusive, neste exato momento, a coisa de 5, 10 minutos, o Supremo Tribunal Federal, o gabinete de Alexandre de Moraes, movimentou mais uma vez o processo. Esse mês já foram, agora são 57 vezes, né? Ou seja, uma movimentação cada 2 dias, encaminhando alguma coisa para a vara de Caieiras, né? Então, assim, é dessa forma que ele trabalha ameaçando. Mas ele tem, sim, de fato, grande influência dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A influência dele, eu acho que transcende, né? Não sei se pelo medo, acredito que sim, mas influencia aí, inclusive veículos de comunicação, a gente vê que denúncias como essa do senhor, o senhor encontrou dificuldade para fazer, para um veículo publicar, parou o Twitter Files, em algum momento começou a ser divulgado por um grande veículo de comunicação, misteriosamente parou de ser divulgado. Então a influência transcende, realmente, isso é muito ruim, eu acho, para a democracia. Mas estou me encaminhando para o fim, senhor presidente, aqui. As pessoas foram presas, processadas, condenadas por curtir, compartilhar, criticar autoridades em redes sociais, né, mantidas presas. O senhor reconhece, é um dever de ofício lhe perguntar isso, tá? Deixar claro aqui para o relatório. O senhor reconhece que isso representa um atentado à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana? Sim, reconheço que todo o trabalho feito por Alexandre de Moraes não só foi um atentado à liberdade de expressão, como também à democracia do país. Eu mesmo hoje sofro isso. Eu não posso me manifestar, eu não posso falar. Aliás, eu não posso falar a verdade do que aconteceu, que eu sou tratado como um criminoso por ele, perseguido por ele. Ou seja, ele com medo, com autoridade, ele impõe o medo nas pessoas para que as pessoas se mantenham caladas. E, de fato, isso aos meus olhos, é um atentado contra a dignidade humana, contra a pessoa, contra as instituições, contra o povo brasileiro. E o senhor cantou essa pedra. Eu vi uma entrevista do senhor, não recordo se foi a Oeste ou a Gazeta do Povo, ou algum outro veículo independente do Brasil, que é raro, extremamente raro. Mas o senhor cantou essa pedra que seria perseguido, né? Que eles iriam fazer de tudo aí para rapidamente lhe processar, lhe incriminar, e tudo que o senhor falou, eu vi essa entrevista há uns 2 meses atrás, no máximo, aconteceu com essas movimentações aí rápidas do seu processo, extradição e tudo isso. Realmente é uma caçada que nós estamos vendo implacável no Brasil. Agora, na sua opinião, senhor Eduardo, qual a linha divisória entre combater desinformação e criminalizar opiniões políticas divergentes? Aos meus olhos, senador, a linha que divide tudo isso é simplesmente a verdade. De fato, o material ser um material mentiroso, um material montado com o intuito de enganar o povo, ou o material utilizado, né, com forma de perseguição. Então, essa linha que divide os trabalhos realizados ali é bem clara e bem evidente. Pode pegar todo o grupo do Tribunal Superior Eleitoral, do qual chegavam as denúncias, e ver que não existe sequer uma denúncia para monitorar, para fazer relatório, para relatar de qualquer pessoa pertencente ao grupo político esquerdo. Todos, 100% foram de direitas. Inclusive, esse foi um motivo pelo qual, um dos motivos, tem um outro que é muito mais grave que esse, que me despertou a atenção porque algo estava errado. Quer dizer que o alvo era espectro político de direita. O alvo dessa turma aqui, nesse gabinete paralelo, nesse tribunal secreto, é caçar pessoas de direita. Confere? Confiro e desafio Alexandre de Moraes a trazer o grupo, que acredito que ele deve ter apagado, e mostrar que nesse grupo, que em todos os pedidos, inclusive todos os e-mails que eu enviei
de oficiais para o Supremo Tribunal Federal que existam ali qualquer tipo de pesquisa, de investigação, seja como quiserem enquadrar isso, referente ao espectro da esquerda. Não existe. Sim ou não? Se o senhor puder responder, basta sim ou não. O senhor reconhece que o TSE, que é uma invenção do Brasil, né? A gente sabe que isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um tribunal de bilhões de reais que nós pagamos, né? O povo brasileiro, com o suor dos seus impostos. E eu pergunto para o senhor reconhece que esse tribunal, TSE, ao extrapolar suas competências e atuar fora do período eleitoral com finalidade penal, incorreu em desvio de finalidade institucional por violar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa na condução dessas ações? Se aquela resolução do poder de polícia de fato ficou limitado a somente o período eleitoral, eu acredito que não parcialmente, mas se aquilo, acredito que sim. Agora, se ela foi além daquele período, que eu ouvi alguma coisa dizendo isso em algum momento, e deixaram ela pelo período total, posterior às eleições. Se de fato isso aconteceu, com ressalvas, houve um pouco de legitimidade, óbvio que dentro da resolução, mas fora da realidade, porque a realidade era bem clara, perseguição ao espectro político de direita. Tá. Não lhe parece que tais práticas consolidam o Estado policial em que garantias fundamentais são suspensas por motivações político-ideológicas, sim ou não? Por favor. Sim, foi de fato, foram suspensas todos os direitos das pessoas de direita, às vezes até nem de direita era, mas que expressasse qualquer simpatia ou que encaminhasse qualquer coisa referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a alguma manifestação ou alguma crítica ao atual presidente Lula. Lembrando que existiam critérios para isso, contas com mais de 1.000 visualizações, com mais de 500 seguidores. Então existia um parâmetro, não eram todas as contas, eram as contas que, num cálculo feito por eles, entre a primeira publicação e as possíveis multiplicações, alcançaria um volume muito grande de informação ao povo brasileiro. No quesito das imagens do dia 8 de janeiro, que foram negadas à CPMI, que nós participamos aqui, o senhor teria alguma informação adicional e ainda não divulgada sobre aquelas imagens, do que é que aconteceu de fato naquele tumulto aqui em Brasília? Caso positivo, qual informação? Seria possível o compartilhamento? Bom, o que chegou até mim referente ao 8 de janeiro foi o pedido de certidões positivas ou negativas, com os parâmetros já informados, mas as imagens de câmeras de vídeo, elas não chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, salvo algumas pessoas do Senado e da Câmara, da Polícia do Senado, da Polícia da Câmara e Polícia Federal, que acabaram enviando uma imagem ou outra estática, porque eles estavam com dificuldade de reconhecer dentro dos bancos deles e sabiam que os bancos do Tribunal Superior Eleitoral, eles eram mais robustos, tinham uma chance maior de se localizar as pessoas. Mas assim, o Tribunal Superior Eleitoral não teve, dentro do meu gabinete, acesso a isso. Além das certidões positivas relacionadas às postagens nas redes sociais dos manifestantes, o senhor ou alguém do gabinete foi forçado a produzir provas incriminatórias contra alguém? Caso positivo, poderia relatar mais acerca disso? Contra quem? Qual prova produzida? Há registros que comprovem isso? Olha, dentro do gabinete, não só nessa situação, mas em todas as outras, todo o trabalho realizado pelo gabinete, o que eu posso dizer é que nunca houve um aliciamento para que fosse feito qualquer tipo de produção de material fraudulento, salvo uma situação, que é a situação dos empresários, que eu vou comentar daqui a pouco, aquela busca e apreensão. Mas, assim, dentro do próprio trabalho realizado pela assessoria, não teve. A assessoria, ela nunca fez um material criminoso que vá, falar contra A, contra B. Ela simplesmente fez o seguinte: vamos imaginar aqui os senhores senadores e deputados que estão aí nesse momento aí nessa comissão, os senhores todos têm redes sociais,
e o senhor agora faz lá um vídeo ou publica uma coisa dizendo as urnas foram fraudadas ou as eleições não são justas. E esse material, esse vídeo, esse link desse vídeo ou desse perfil era encaminhado pela assessoria e a assessoria simplesmente certificava se aquilo de fato era verdade, se existiu, se ainda estava lá, pegava aquilo, printava, colocava no relatório, colocava a URL e é feito esse relatório era assinado e encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral no gabinete da presidência ou o Supremo Tribunal Federal no gabinete de Alexandre de Moraes. Ou seja, não tinha nenhuma prende, pune, não existia isso. Era simplesmente o que eu estou falando aqui. O senhor Alexandre Gomes Machado foi exonerado em 2022 após enviar um e-mail para a Ludmilla sobre a falta das inserções da campanha do Bolsonaro. O senhor tem conhecimento disso? Fiquei sabendo disso entre conversas de corredor dentro do tribunal e barulho dentro do meu próprio gabinete, porque foi uma coisa lá que gerou grande barulho, né? Todo mundo falava, mas eu pra ser sincero, nem sabia do que se tratava. Eu sei que quem fiscalizava isso era a Ludmilla Boldo Maluf, e alguma coisa aconteceu, que houve um atrito aí, gerou-se um PAD, e eu nem sabia que ele tinha sido exonerado, eu sabia que ele estava afastado do Tribunal Superior Eleitoral, mas é essa história que a mim chegou. Nunca tive contato, mesmo porque esse servidor, ele não ficava no nono andar, que era o andar da presidência. Pelo que eu sei, ele ficava em andares inferiores, e esses andares a gente não tinha acesso. Olha, senhor presidente, esse senhor Alexandre Gomes Machado, a gente até já tentou trazer aqui no Senado. Era bom a gente reiterar, porque é uma peça-chave. Nós fizemos uma audiência aqui no Senado Federal, acho que de 12 horas, foi um negócio onde nós ouvimos, se não me engano, no dia 30 de novembro de 2022, exatamente sobre essa fraude nas rádios, né? Que foram milhares ou milhões de inserções, eu não lembro bem, do Bolsonaro, que teriam mais de 1 milhão de minutos que teriam sido subtraídos na campanha do rádio. Se isso não desequilibra uma eleição, eu não sei o que é que realmente significa. Mas olha, tá aqui, ó. Fraude nas rádios. Servidora que recebeu informação é casada com ex-chefe de gabinete de Moraes. Servidor exonerado, que é esse senhor Alexandre, avisou sobre as irregularidades a chefe de gabinete da secretária-geral do TSE, Ludmilla Boldo Maluf. Quem era Adaíris Aguiar Lima, senhor Eduardo? Adaíris Aguiar Lima era secretária de transportes do Tribunal Superior Eleitoral no período em que eu estive lá. Reforçando, só voltando um pouquinho atrás do que o senhor falou agora na sua última pergunta, senador, que é importante, que ninguém ainda citou, mas eu fui procurado para isso, diversos servidores dos tribunais regionais eleitorais do Brasil, em especial uma maioria no estado do Paraná, foram perseguidos, eu fiquei sabendo agora, e foram exonerados em seus PADs justamente por ter opiniões de direita. Eu não sei se os senhores também estão sabendo disso. Não, essa informação é muito importante. Cada hora tem mais. Parece que vai puxando o fio e vai saindo. Importante. Agora, qual o papel dessa senhora Adaíris Aguiar Lima nesse contexto de perseguição política flagrante no Brasil? Eu acredito que ela... Moraes nem sabia do que ela fazia, mas o papel dela justamente era, por ideologia política, perseguir a direita. Se via claramente que ela era uma militante de esquerda, extrema esquerda por sinal, e ela tinha o prazer de tentar de derrubar a direita ou trazer fatos que prejudicassem a direita. Ela era secretária de transporte do tribunal e não tinha qualquer função dentro disso. E não existia só ela, não. Não sei se o senhor ouviram falar da tal da bruxa
do TSE, a bruxa da UNB, que é a Letícia Savanella. Eu vou pegar o nome dela direitinho. Essa sim se intitulava amiga da esposa do ministro. Curiosamente, ela frequentava festas que nem nós, como chefe de gabinete, ou juízes, instrutores do gabinete Alexandre de Moraes, tinham acesso. E ela, assim, mandava uma chuva de pedidos, uma chuva de denúncias, uma chuva de vídeos. Ela, inclusive, enviou o grupo dos empresários no dia 27 de agosto de 2023, a qual ela deu para a gente o grupo todinho dos empresários, ou seja, após a busca e apreensão. Esse fato dos empresários é um fato muito importante que mostra uma fraude processual. E mais para frente eu vou falar aqui. O senhor, quando fala extrema esquerda, se referindo a essa senhora Adaíris, o senhor pode dizer qual partido já teve alguma indicação de alguma tendência partidária ou relação dela? Quem é? É o PT? É o PSOL? Que partido de extrema esquerda é esse? É o PT, mas ela é militante do PT, mas ela é uma militante, como eu vou dizer, com ânimo mais exaltado, entendeu? Ela se infiltrava dentro de festas bolsonaristas. Eu até achava aquilo um absurdo. Quando eu disponibilizar aqui o WhatsApp de conversas dela comigo, vocês vão ver que a maioria das vezes eu falava, não dá, não faço, PF, não sei o quê. Eu tentava de toda forma me esquivar dela, mas infelizmente ela ia para os juízes auxiliares, me entregando o material que ela passou, e eu até brincava e falava assim, isso veio por através da bruxa, né? Eu neguei para ela, mas vocês não trouxeram isso. Mas ela tinha esse hábito aí louco, né, insano, de frequentar, viajar quilômetros e quilômetros, ir para outros estados, para entrar, se infiltrar em festas bolsonaristas para obter informação. É uma pessoa, ao meu entender, psicopata. Ela é admiradora extrema de Alexandre de Moraes. Ela colocou, inclusive, no currículo Lattes que ela foi servidora, entre aspas, freelance do tribunal, da assessoria especial de tratamento de informação, e ela tinha aí desejos fortes de trabalhar. Ela fazia constantemente, ela mandava constantemente coisas para o Tribunal Superior Eleitoral. O senhor José Levi foi secretário-geral do TSE, onde a Ludmila era chefe de gabinete. O senhor confirma isso? Confirmo sim. Ele não só foi o chefe de gabinete, o secretário da Secretaria da Presidência lá do TSE, como ele foi o presidente da comissão que tratava das redes sociais lá. Eu não me recordo bem o nome da comissão, mas é uma comissão que foi feita para falar sobre a regulamentação das redes sociais. Ele foi o presidente e eu fui o secretário. Tudo que Moraes pedia, ele fazia, inclusive online naquele momento com Moraes. E o senhor sabe informar se ambos, tanto a Ludmila como o senhor José Levi, estão hoje no CAD? Sim, pelo que eu levantei, pelo que eu vi e pela informação que eu tive de servidores do Tribunal Superior Eleitoral, ambos estão no CAD. Ele foi o primeiro e ele puxou ela como servidora, porque, se eu não me engano, o marido dela trabalha em Brasília, eles moram em Brasília com família e ela não podia voltar para São Paulo porque ela é uma servidora do Tribunal de São Paulo, ela é uma técnica judiciária de lá e estava morando em Brasília. Então ela está com ele sim, ele é o conselheiro do CAD e ela é a chefe de gabinete dele, assessora dele, alguma coisa assim. Importante. Última pergunta, senhor presidente. Senhor Eduardo, o senhor demonstrou desconfiança num possível retorno ao Brasil, já que as Forças Armadas e a Polícia Federal poderiam não garantir a sua segurança, a sua integridade física. O senhor ratifica essa insegurança? Em caso positivo, o senhor teria alguma prova concreta da interferência direta ou indireta do ministro Alexandre de Moraes no comando das Forças Armadas ou da Polícia Federal? Das Forças Armadas eu não tenho, senador, mas o que eu posso dizer, se de fato eu tenho receio, não só por mim, mas pela minha família, vou trazer para o senhor aqui um fato curioso que mostra uma das formas com a qual ele ameaça e persegue as pessoas e coloca as pessoas em risco, tá? Dentro do meu inquérito policial da Polícia Federal, conduzido pelo Tiago Peixe, que é, na verdade, um peixe dele dentro da Polícia Federal, em nenhum momento tem o endereço da casa que então residia as minhas filhas, que foi a casa que eu residi e não resido mais há muito tempo e nem minhas filhas residem mais nesse imóvel. Mas assim, nunca teve esse endereço dentro do inquérito. A petição, a procuração do meu advogado, o meu endereço era o escritório dele.
foram adicionados mais 2 advogados. Não tem meu endereço na procuração. A única coisa que tem esse endereço é justamente quando a minha ex-mulher foi depor, e ela deve ter dado o endereço lá. Mas Alexandre de Moraes, agora, a semana passada, me pediu, a retrasada pediu a minha extradição na Itália, ou seja, ele encaminha para a Itália pedindo para que eu seja extraditado, porém ele manda um oficial de justiça, ele deixa isso público no processo, público. Poucas coisas que ficam públicas. Ele coloca lá um pedido, uma intimação para que seja cumprida, uma nota de informação, uma coisa assim, para que seja cumprida no antigo endereço onde morava a minha família, em especial as minhas filhas. Ele colocou lá, deixou público para que eu fosse intimado lá e me manifestasse sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, ele tenta de uma forma criminosa me ameaçar e expor a segurança das minhas filhas. Mas, graças a Deus, elas não moram mais lá. Era uma coisa que eu já vinha articulando, porque não tinha condições, mesmo porque ele sabia o meu endereço. E em lugar nenhum nesse processo da minha pessoa tem esse endereço. Então, se mostra aí uma atitude criminosa da parte dele. Senhor presidente Flávio Bolsonaro, eu estou satisfeito. Muito obrigado, senhor Eduardo. Eu fico muito preocupado, presidente, como o exemplo não vem de cima daqueles que deveriam dar o exemplo, resguardando a Constituição, né, e não vem de cima. Está aqui, pelas perguntas feitas, fica muito claro as violações do ministro Alexandre de Moraes, e isso está se irradiando pelo Brasil, viu? A gente toma conhecimento todo dia de juízes que se espelham, né, na injustiça suprema hoje da nossa nação, e nós